Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, que alegria, que prazer estar novamente com você, com sua família. Nosso objetivo, nossas orações é que Deus possa estar de forma muito especial edificando sua vida pessoal, a vida dos seus familiares, seus parentes e tudo mais que você faça na sua vida, a vida da nossa igreja. Hoje eu quero falar com vocês sobre como devemos agir num mundo tão competitivo como o que nós vivemos. Como nós podemos agir no mundo de hoje. Esse é um estudo que nós pretendemos mostrar a você algumas coisas que no dia a dia nós não pensamos. Ou melhor, nós enxergamos de forma diferente do que a palavra de Deus revela. Nosso objetivo é trazer luz para a sua vida, a todo crente que deseja se portar satisfatoriamente perante os olhos de Deus nesta terra e saber como conduzir seus negócios nessa vida. O texto que nós vamos utilizar é o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vamos partir desse versículo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Irmãos, nós vivemos num mundo muito competitivo. Essa é uma verdade que está diante dos nossos olhos, visto nas nossas telas de televisão, compartilhado nas nossas mídias sociais e tudo mais. Muitos negócios acontecem diariamente em todo o planeta. Nós sabemos que este mundo moderno está debaixo do poder maligno. Vamos seguir isto. Todo o cosmos, mundo, está debaixo do poder maligno. Ok? Embora seja temporário, mas está. Sendo assim, como que nós, cristãos, ou você, como um crente, poderia ter sucesso num mundo de negócios que são dominados por Satanás? Ele permitiria que um filho de Deus pudesse ter sucesso no arranjo nesse mundo que ele fez? Claro que não. Mas nós sabemos que nós temos sucesso. Nós sabemos que os crentes estão prosperando, nós sabemos que crentes estão se desenvolvendo, crentes fazem grandes companhias, crentes estão aí lutando pelos cargos de empresariais elevados e também lutando por empregos de baixos escalões, não importa, mas o que é que faz o crente ter sucesso e o não crente também? Sendo assim, esta é uma pergunta muito profunda, ela se torna muito profunda e que precisa de uma resposta adequada. E é isto que nós vamos tentar, durante esse tempo que nós vamos estar juntos, trazer ao seu coração, ao seu entendimento. A chave do sucesso de um cristão
Preste muita atenção nisto que eu vou dizer, porque isso aqui é bem básico. A chave do sucesso de um cristão neste mundo está em seguir, praticar, pela luz da palavra de Deus, o que ela diz. Ou seja, o que ela te ilumina a ver. Por quê? Porque quando você segue a luz, você vai seguindo o quê? A sabedoria de Deus que criou todas as coisas. E então os resultados financeiros e estratégicos desta vida acontecerão para você. Veja, o mundo tem um arranjo, porém ele é controlado por leis físicas, não leis físicas, me perdoem, são leis que controlam o mundo físico. Então, todos nós estamos subordinados a estas leis, sejam elas as leis que controlam e regulam toda a dinâmica de um mercado político ou social. Então, nós estamos inseridos dentro disso. Agora, veja bem, Deus conhece a lei dos homens e Deus tem suas próprias leis. As leis de Deus são maiores que a dos homens. A sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria dos homens. Então veja, Deus, sabendo os mecanismos humanos, Ele pode te fazer exceder em excelência. E você então ganhar uma posição aqui, porque Deus está te conduzindo para ela. Então veja, o mundo está aqui, o arranjo está aqui. Porém, as conquistas dentro deste arranjo, vamos dizer, espiritual, físico, tem suas dinâmicas, e quando Deus nos dá sabedoria, Deus nos coloca nos lugares mais altos. Mas se nós não tivermos cuidado, nós podemos ser passados para trás, porque se você vier na mesma dimensão que um filho das trevas, pode ter certeza que o filho das trevas vai vencer você. Por quê? Porque ele usa de mecanismos ilícitos para poder tirar você. Toda injustiça prevalece no reino das trevas. E o reino das trevas é movido por injustiças, por corrupção e por tudo mais que você está vendo. Por isso, quando o crente, às vezes, vai para um mesmo lugar, disputar com o outro, e a injustiça começa a prevalecer aqui, a mentira e tudo mais, você acaba perdendo isso aqui, porque você não vai se coadunar com a impureza daquilo. Aí você acaba sofrendo um dano por amor à palavra de Deus. E aquele que não quer ganhar a sua vida, mas prefere perdê-la, acha-la em Cristo Jesus, porque vida não é coisas, vidas é propósito e alegria do Espírito Santo em você. Então veja, todo homem de Deus deveria saber que o seu futuro pertence a Deus e que está seguro em Deus. Isto é uma coisa muito especial. Eu sei porque sei que o amanhã, com todos os males que ele pode produzir, porque o que está no mundo é mal, eu serei conduzido pelo poder de Deus. Então a nossa mente, ela toma uma forma de pensamento que não se intimida no que vem amanhã. Por quê? Porque nós sabemos que aquele que está comigo hoje me fará passar a noite, levantar no outro dia e, segundo seu poder em meu espírito, eu vencerei qualquer obstáculo que vier no dia seguinte. Então, a mente de um crente funciona segundo a revelação bíblica. Ela funciona segundo a instrução divina e aquilo que de Deus nós podemos entender que Ele é o que tem a palavra final. É Ele que comanda todas as coisas, porque o mundo e tudo que nele existe pertence a Deus. Logo, se o crente entende esta visão e diz: se o Senhor está comigo, nada poderá me vencer. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então veja, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. O que é teu cálice transbordante? É ter vida em abundância. E lógico, você vai ter força, você vai ter pelos meios lícitos lugar e acesso aos lugares mais
distintos que Deus pode te conduzir, porque Deus te coloca para falar perante os reis desta terra. Então Tiago começa a sua carta para as tribos que estavam ali, dizendo exatamente isso. Ele fala sobre a procedência de guerras, nós já falamos isso lá atrás. Elas militam na nossa carne, são resultantes das nossas diversidades de sentimentos, de domínios que estão dentro dos corações dos homens. Então agora, existe a sabedoria do alto e existe a sabedoria terrena. Ambas estão tentando o controle do homem. Para quê? Porque se toma a mente do homem, eles começam a dominar, são dominadores desse século, eles começam a dominar as coisas aqui. Então, se Deus é meu Senhor e Ele está acima de todos os poderes, quando Ele me domina, Ele pode me colocar em lugares altos. Eu posso ser abençoadíssimo. Não é pecado ser rico. O problema é que quando nós queremos a riqueza e aqueles que buscam a riqueza e que se lançam, vamos dizer, cegamente para elas, traspassam-se a si mesmos e trazem para si prejuízos enormes. Então, o texto bíblico fala de algumas pequenas estruturas de pensamento que é preciso que eu e você possamos entender para nós sermos bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele diz assim, Tiago começa assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ele diz, o que é a vossa vida? Primeira coisa que nós temos que entender e discernir é isso. O mundo não discerne isso porque eles não sabem, eles não leem a palavra de Deus, eles não existe esta consciência no mundo sobre a palavra de Deus. Então, a Bíblia vai mostrar alguma coisa importante para mim e para você. Ela diz assim, o que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é que Deus está nos mostrando? Embora você possa viver 80, 90 anos. Eu conheci uma senhora na cidade de Fortaleza, em nossa igreja, que tem 94 anos. E essa mulher terminou no ano passado, final do ano passado, sua pós-graduação em comunicação. Veja bem, ela está se graduando, pós-graduando, na faculdade. Mas são 94 anos. Então, quando você tem 5 e olha para 94 anos ali, tem muitos anos na frente. Mas se você tem hoje 80 anos, quando você olha para trás, você diz, nossa, foi um sopro a minha vida. Passou muito rápido. Isso é muito forte, meus irmãos. É por isso que nós precisamos, para ter um coração humilde, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Vocês são apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas por que ele disse isso? Porque no versículo anterior, nós começamos a examinar como o mundo opera. Veja, o dominador desse século, Satanás, põe seus desejos nas pessoas. E então, as pessoas começam a formar uma mentalidade, que nós poderíamos dizer a mentalidade mundana. E quando ela tem essa mentalidade mundana, ela diz assim, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Não é assim que as pessoas dizem? Vamos conquistar os mercados internacionais, vamos fazer isso. Nós vamos ali para aquela cidade, nós vamos construir ali um grande negócio e nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo e nós vamos realizar. E assim, os imponentes
prédios nascem, os grandes, os mega negócios estão aí fervendo, colocando produtos diariamente no mercado, e por trás disso tem uma pessoa que naquele momento que colocou aquilo, ela pensava simplesmente no momento que ele estava vivendo, na glória que ele estava vivendo, ele conseguiu colocar aquilo ali. Depois que aquilo vem ser existência jurídica, a pessoa morre, passou. Então, Jesus faz uma pergunta interessante. Louco, se hoje eu pedir a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Então veja, se você não está dirigido pelo Espírito Santo e você não constrói para a glória de Deus, veja bem, a próxima geração que vem para controlar aquilo que foi gerado e criado por uma pessoa, ou ela vai continuar servindo a criatura, ou ela vai continuar servindo o Criador. Então, eu preparo no Senhor para que a geração que venha depois continue no Senhor levando isto aqui, porque a minha vida é apenas um vapor. Vocês estão percebendo e entendendo? Então, veja, negociaremos e teremos lucros. Como você sabe? Como você sabe se o negócio vai ou não vai fluir? Nós tivemos muitas pessoas que fracassaram, quebraram no meio do caminho. Sejam elas descrentes ou crentes. Mas violar certos princípios bíblicos traz grandes dividendos ou traz grandes prejuízos. Até mesmo um crente, não tendo cuidado de ver que sua mente está influenciada por uma arrogância e não por um discernimento do Senhor, ele lança-se a fazer alguma coisa e não percebe que está indo na atmosfera mundana e não na revelação bíblica. Por isso que o texto é tão simples e a estrutura é tão pequena. São 3 versos apenas para falar de algo tão real e tão grandioso como é o mundo de hoje. Então eu vejo pessoas às vezes aqui dizendo o seguinte: se acontecer alguma coisa aqui, eu pego, vou para outro país e faço lá. Como se fosse simples. Mas não é, queridos. Não é tão simples assim. Você pode até ter mecanismos que possam ser disparados, possam ser utilizados para um determinado fim. Mas nós não estamos falando apenas disso aqui, nós estamos falando de um pensamento que nasce aqui, que nasce no teu coração. E veja como a Bíblia refere-se a isto aí. No versículo 14, ela diz assim: não sabeis o que sucederá amanhã. Isso é, vamos dizer assim, é certo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então, no versículo 15, ao invés de vocês dizerem: eu vou para tal cidade, eu vou comprar, eu vou comerciar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou faturar isso aqui, eu vou crescer nisso aqui. Olha aqui, ele está lidando com uma estrutura o quê? Mental. Ele está lidando com uma estrutura que foi estabelecida na sua mente. Preste muita atenção, irmão, para que nós não possamos ser levados pelo engano sutil que o inimigo coloca diante de nós, pela fascinação das coisas, pela fascinação do mundo, sabe, eu dependo da minha instrução, da minha graduação, eu sei, estudo os mercados, eu sei o que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou para lá, eu vou ganhar, eu vou aproveitar essa onda, eu vou fazer isso. Você pode falar o que você quiser, mas nós não estamos dizendo deste conhecimento, nós estamos falando de uma predominância na mente e na forma de se expressar. Nesta dominância. Veja, agora, veja bem, ao invés disso, de dizer vou comprar, vou fazer isso, vou ter lucro, vocês deviam dizer assim: se o Senhor quiser, não só viveremos,
veja bem, não só teremos vida em abundância, vida maravilhosa dele em nós, como também, veja bem, como também faremos isso ou aquilo. Faremos isso ou aquilo referindo-se a quê? Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou lucrar, eu vou fazer isso. Note, nós não estamos lidando com os detalhes dessas coisas e nem com os resultados dessas coisas. Nós estamos lidando com quem está na dominância do pensamento inicial. Todo pensamento que diz eu vou fazer isto, não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, ao invés disso, o Senhor é que me dá vida, e se Ele me dá vida neste dia aqui, naquele momento, Ele me dando vida e me dando toda a sabedoria que eu preciso, e sendo a minha força, o meu poder, então eu farei isso. Em outras palavras, eu comprarei, eu multiplicarei, eu vou ter lucros e eu vou fazer isso. Os irmãos estão entendendo a diferença e aonde está o problema? A Bíblia diz no versículo 16, e aqui nós começamos a discernir, neste nível espiritual aqui em cima, o que é que a palavra de Deus está nos revelando. Agora, entretanto, vos jactais, ou seja, vocês ficam todos orgulhosos e vangloriam nas suas próprias capacidades. Vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa, ou seja, toda esta, o que o mundo chama desse conhecimento, desse alto poder de conhecimento que me leva a discernir coisas e dizer eu vou fazer isso, fazer aquilo, assim, independentemente de saber que você pode num avião nem chegar no seu destino, seja ele um jato executivo ou seja ele um avião de linha. Não importa, você não sabe se vai chegar. Então essa jactância, é aí que eu quero colocar para vocês a chave de tudo isso. Essa jactância, essa dominância de pensamento, ela é, ou seja, semelhante a tudo isso. A Bíblia diz, é maligna. E quem está no controle é o maligno. Portanto, aquele que possui vida, que tem vida e sabe fazer o bem, deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Porque quando as pessoas estão agindo em jactância, estão agindo em seus próprios domínios, em suas próprias arrogâncias e pretensões, ela não vê as outras pessoas, ela não pratica o bem, ela vai em busca daquilo, ela vai empurrar e ela vai passar por cima como uma patrola de quem quer que venha pela frente para alcançar os objetivos e os lucros que elas precisam. Mas aquele que sabe fazer o bem e aquele que depende do Senhor, ao longo do caminho, vai abençoando vidas. E lá na frente, ele colhe o fruto da paz, ele colhe os dividendos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu concluo dizendo para vocês uma coisa. Tenham muito cuidado. Às vezes, pequenas frases podem estar revelando grande domínio maligno. Ou podem estar revelando um grande poder divino. Duas frases, e eu fecho aqui o estudo deste momento. Duas frases. Eu irei amanhã, comprarei, terei lucros e vou ganhar muito. Maligno. Se o Senhor quiser, amanhã eu farei isto e farei aquilo. Dois controles, dois poderes, duas ações, duas afirmações. Mas quem está no controle dela depende do que sai da sua boca. Eu espero em Deus que eu tenha sido claro e objetivo, porque você pode aproveitar-se dessa palavra, entrar em comunhão com Deus e ser um daqueles que diga, se Deus quiser, prosperaremos para a glória dele. Que Deus o abençoe. Amém.